Olá, professoras e professores, sejam todas e todos bem-vindos à nossa formação Fases do Desenvolvimento Infantil. É o nosso segundo encontro. Preparamos para vocês com muita dedicação, cuidado, para que ajude vocês nas demandas que vocês têm aí em cada CMEI, tá bom? E para isso nós também convidamos vocês a lerem junto conosco o livro chamado Beleléu. O escritor é o Patrício Dugnani. Mãe, cadê o meu ursinho? Você guardou quando eu mandei, Luizinho? Não. Então foi para o Beleléu. Quando você perde alguma coisa e não consegue encontrar, pode ter certeza. Quem pegou foi o Beleléu. Beleléu é um monstrinho que vive nas sombras, pegando tudo que encontra pela frente. Quantas vezes você foi procurar algo que costumava deixar guardado num certo lugar e, bem, não é que estava em outro? A culpa é do Beleléu. Ele pegou e escondeu de você. A única maneira de impedir o ataque do Beleléu é manter tudo sempre em ordem. Os brinquedos guardados no armário, as roupas dobradas, as gavetas limpas e a cama bem arrumadinha. Mas se você faz muita bagunça e deixa o seu quarto sujo, as gavetas desarrumadas, os brinquedos espalhados, pode esperar. O Beleléu vai pegar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro do workshop Fases do Desenvolvimento Infantil, Bebês e Crianças bem pequenas. Então, meu nome é Suelen, vou acompanhar vocês nessa trajetória, em todos os encontros e vamos lá ver as datas. Lembram que nós temos um cronograma das aulas. Se você não puder assistir a aula nas datas, não tem problema, porque a aula vai ficar disponível para você assistir quando você puder, no seu tempo, com tranquilidade. O importante é que você assista às aulas. Então, não pode assistir na data, fique tranquilo que você não vai perder a formação. Pode assistir em outro momento. Então, já aproveita, tira um print aí. Se você não pode tirar esse print no primeiro encontro, tira um print para você não perder a data dos próximos encontros. E no encontro anterior, será que vocês lembram? Nós vamos retomar aqui bem rapidinho. Nós falamos sobre os bebês, esse desenvolvimento do 0 aos 12 meses. Então nós falamos sobre vínculo, né? A importância desse vínculo com o professor, o que acontece em cada fase do bebê, os sinais de alerta que são muito importantes, que a gente observe esses sinais de alerta. Vimos também algumas estratégias de estimulação, é uma fase que a gente precisa trabalhar muito estimulação com eles. Então nós vimos várias questões relacionadas ao bebê. Vimos também materiais que nós podemos trabalhar, né, usar com os bebês lá na nossa unidade, na sala de referência. Então foi um pouquinho do nosso primeiro encontro, mas se você não pôde assistir o primeiro encontro, mire agora a câmera do seu celular e assista, porque é muito importante que você assista todos os encontros, porque um está interligado ao outro. Então, é importante, a gente está vindo lá quando o neném nasce, chega na unidade até os seus 3 anos. Então, é muito importante que você assista todos os encontros. Então, se você perdeu, mire a câmera do seu celular e assista o primeiro encontro, ok? Agora nós vamos iniciar falando sobre esse desenvolvimento infantil de 1 a 3 anos. O que a criança faz nessa fase? Como nós podemos estimular? Então, nessa fase de 1 a 3 anos, ela vai ampliando a sua autonomia,
ela desenvolve a linguagem, ela explora de forma intensa esse ambiente e ela inicia interações com outras crianças. Olha como é importante essa fase. Então, nós vamos lá no bebê de 0 a 12 e agora fez 1 aninho e até os 3 anos. Agora, quais serão essas fases? O que ele vai desenvolver nessa etapa e como nós podemos contribuir enquanto professores para esse desenvolvimento, né, da forma mais qualitativa, da forma mais ideal ali, respeitando sempre o limite dessa criança. E amplia a sua autonomia. Então, uma criança ela está aprendendo a ter essa autonomia. Nós que estamos na educação infantil, trabalhamos na educação infantil, nós sabemos que nós trabalhamos muito essa autonomia das nossas crianças. Esse aprender a ser autônomo, desde pegar a sua colherzinha, como que eu brinco, como eu exploro esse ambiente. Eu preciso muito trabalhar essa autonomia. Como eu vou até ao banheiro, quando nós estamos trabalhando a questão do desfraude, onde fica esse banheiro, que eu abaixo a calça para ir ao banheiro, eu levanto, eu coloco a minha blusa, eu tiro, eu trabalho muito a autonomia, nós precisamos trabalhar a autonomia. Nós temos uma função social ali na unidade, ela tem uma função social. Então a gente precisa dessa autonomia. E a gente faz isso com todas as crianças, a criança tendo deficiência ou não, nós trabalhamos essa autonomia. E é muito importante que a gente pense em todo esse ambiente para poder trabalhar essa autonomia. No meu planejamento, ali o planejamento do professor ele precisa estar focado. Será que essa criança está contemplada? Eu estou usando estratégias para que ela tenha mais autonomia? Tudo isso eu preciso planejar. Lembra? Nós comentamos no encontro anterior sobre a importância desse planejamento, desse ambiente para essa criança. E ali a gente está vendo situações do brincar, porque lembra os nossos eixos norteadores, né? As crianças aprendem por meio das brincadeiras e das interações. Então a gente vai trabalhar essa autonomia por meio das brincadeiras e mediando essa brincadeira, mediando essa interação. Então, como que eu brinco com o bulizinho? Pensando lá num espaço ali, num canto de proposta recorrente ali de cozinha. Ali a cafeteira. Ali eles estão num espaço externo, trabalhando com as folhas, né? As comidinhas, trabalhando esse faz de conta. Mas será que esse professor não precisou ensinar? Como que eu mexo nesse bulizinho? Como que eu brinco de colocar água ali na xicrinha? Como que eu uso ali a garrafa térmica? Tem algumas que são de apertar, tem outras que eu preciso rosquear a tampinha e tudo isso eu estou trabalhando coordenação motora, a motricidade, a percepção visual, a concentração dessa criança. Olha como é importante e eu também ao mesmo tempo estou trabalhando essa autonomia, que não é fazer pela criança, é permitir, né, criar um espaço ali, um ambiente em que ela possa desenvolver a sua autonomia. Mas e a minha criança com deficiência, Sueli, que ela ainda não conseguiu dar função para essa brincadeira? Porque do 1 aos 3 anos, ela vai estar começando a aprender a brincar, conhecer os brinquedos e as funções de cada brinquedo. Mas às vezes ela pode pegar e não conseguir. Por exemplo, o brinquedo de encaixe, o brinquedo ali de empilhar, talvez ela não consiga. Ela ainda não esteja nessa fase do brincar. Olha como é importante a gente compreender sobre essa fase do desenvolvimento infantil. E aí, como que eu vou trabalhar? Por meio da modelagem. Eu vou mostrar, eu vou sentar junto com a criança, eu vou mostrar para ela como que faz. Ali na imagem nós só temos apenas um exemplo, que eu vou colocando um por um. Mas se for de empilhar, se for de pegar, de manusear no brinquedo, eu mostro para essa criança como faz, mais de uma vez. Eu preciso trabalhar de forma repetitiva, mostrar várias vezes. Como que eu brinco com esse brinquedo? Olha só, então eu vou pegar e vou mostrar. Eu já observo se ele está acompanhando esse brinquedo, se ele está prestando atenção na minha fala. Lembram lá dos sinais de alerta? Ou ele está com um olharzinho que ele não está demonstrando compreensão na minha fala. Então eu mostro como coloca várias vezes, eu tiro, eu coloco. Às vezes eu pego na mãozinha
e faço junto, mostro esse movimento para a criança, porque às vezes eu vou precisar sentar junto e mostrar como brinca. E eu vou fazer isso para todas as crianças, porque eles estão conhecendo, estão iniciando essa fase do brincar sozinho, explorar nos brinquedos. Mas eu preciso, enquanto professor, mediar esse brincar, principalmente dessa criança bem pequena. E para minha criança com deficiência, eu vou precisar dedicar muitas vezes um tempo maior, sentar ali junto e mostrar a função desse brinquedo. Então, é chão, é sentar e brincar junto, porque também é um momento de observação, esse momento da modelagem. Você está observando e também avaliando. Nos sinais de alerta que nós trabalhamos lá no primeiro encontro, a gente falamos muito sobre isso. Esse momento de observar, de brincar, de estar junto, é um momento de observação do professor. Ele conseguiu, eu mostrei, ele conseguiu realizar? Não, ele teve uma dificuldade motora, ele não conseguiu? Ou ele pegou esse brinquedo e ele aproximou bem pertinho dos olhos? Opa, é um sinal de alerta. Ou ele não conseguiu pegar ali com a mãozinha, ele empurrou, viu uma dificuldade ali na mobilidade? Então eu preciso estar observando, mas eu só consigo observar se eu sentar junto e observar, fazer junto com a minha criança. Então essa é uma grande estratégia, a modelagem, para fazer a proposta junto. E assim, é como uma referência clara de como eu brinco, como eu uso esse brinquedo. Isso favorece muito a compreensão e a participação dessa criança, porque ela está participando desse brincar, dessa proposta ali, e ela também está compreendendo, porque ela está tendo uma demonstração ali visual de como eu brinco. E isso é muito importante, eu estou mostrando visualmente para essa criança como ela brinca, qual é a função desse brinquedo. Então é muito importante, é uma estratégia muito importante no desenvolvimento das crianças. Então, se você observou alguma dificuldade na sua turma, é importante você trabalhar essa questão da modelagem, sentar junto e mostrar como que eu brinco com o carrinho, com determinado brinquedo de empilhar, com o Lego, mas eu preciso mostrar e observar esse passo a passo, se a criança realmente está conseguindo compreender, está conseguindo realizar determinada função. E nós temos nessa fase também essa questão do desenvolvimento da linguagem. O que acontece nessa fase? São as primeiras palavras, esse aumento de vocabulário, frases simples, comunicação intencional. Então, um exemplo na rotina ali, na unidade, né? Ela começa a pedir, nomear, imitar palavras, cantar partes das músicas. Então, ela vai começar a falar água, mais, bola, mamãe. Às vezes ela canta só uma parte da musiquinha que a professora canta várias vezes, às vezes no momento da chamada, no momento da refeição, a professora canta uma música, ela começa a cantar algumas partes. Essa linguagem ela está se desenvolvendo, as primeiras palavras, que às vezes é metade da palavra, às vezes não, às vezes ela já tem um estímulo maior em casa, então de adultos que conversam muito com ela, e aí ela já começa a falar várias palavras, imitar algumas palavras que você falou, ela começa a repetir essas palavras, ela começa a ter uma comunicação intencional, ela já terminou ali de comer e ela fala mais. Muitas vezes faz até com movimento, né? Faz assim, mais. Ela já está tendo uma comunicação intencional. Ela está mostrando que ela quer mais. Então, estar muito atento a esta comunicação. Esse aumento do vocabulário. Então, o professor ele precisa estimular cada vez mais. Então, conversando com essa criança, falar olhando para ela, incentivar água, mais. Banheiro, mamãe, a gente precisa incentivar, porque eles estão ouvindo, né, tudo que está acontecendo ali naquele ambiente e começam a repetir palavrinhas. E é uma fase muito bacana, que eles começam a tentar falar ali com a gente, e às vezes olham assim, né, bem pertinho, bem com o rostinho bem pertinho e repete a palavra que o professor ou algum familiar falou, e a gente precisa
repetir essa palavra quando a criança fala, conversar com a criança. Desde bebê, nós temos que conversar, é assim que nós estimulamos essa fala, conversar, porque ela vai estar olhando a sua articulação, a sua expressão facial. A criança está olhando. E aí vai haver aquele momento da imitação. Quando a gente vai fazer de feliz, de triste, ela está olhando tudo isso, ela está aprendendo essas expressões, essas emoções. Então a gente precisa estimular as palavras, essa fala, sempre conversando com as crianças. É que seja cantando músicas, o momento da história, é uma fase muito importante que ela precisa ser estimulada. Então, sempre conversar com a criança. E algumas estratégias para estimulação, porque muitas vezes a minha criança pode não ser verbal, a minha criança que tem uma deficiência, ela pode não ser verbal. E aí, como que eu vou me comunicar com ela, Suelen? Como que eu vou fazer essa estimulação com essa criança? Lembrando que eu não tenho somente uma forma de me comunicar, né? Nós temos várias formas, não somente a fala oral. Uma estratégia é falar olhando para a criança. Olhe para ela, para que ela veja a sua expressão, a sua articulação. Então fale olhando, sempre olhando para ela. Ah, Suelen, mas ela não é verbal. Mesmo assim, você olha para ela e fala, porque ela está olhando ali a sua oralidade, ela está observando. Então, sempre falar olhando para a criança. Olha, agora nós vamos para o parque. Esse aqui, ó, é o livro. E olhe para ela, porque também é um momento de observação. Será que ela está compreendendo o que eu estou falando? Ela está me ouvindo? Ou eu estou falando com ela e ela está olhando o ambiente? Ela não está acompanhando esse som. Algum barulho, ela se distrai facilmente? Ela está olhando para mim, eu percebo que o olharzinho dela está meio perdido. É um sinal de alerta. Então eu preciso sempre falar olhando para essa criança. Ela precisa me observar falando. Toda essa expressão, essa minha oralidade, ela precisa observar. A gente fala oi, bom dia, água. Olha o movimento, a articulação da boca. Então eu preciso sempre falar olhando para ela, mesmo que ela não seja verbal. Eu vou olhar para ela e vou falar olhando para ela. Então, uma estratégia para você estimular essa linguagem é sempre falar olhando para essa criança. Outras estratégias também é contar histórias. Nesse momento da contação de histórias, quando a gente faz aquele momento, faz os barulhos e o vento, que o lobo assoprou, eu faço o lobo e faço com eles junto, também estimulando. Ai, que seja, passou um carro, vrum, 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 vrum. Olha essa dicção, eu vou fazendo esses barulhos junto com as crianças. O momento de história, o momento que a gente está trabalhando muito é a estimulação dessa fala. Olha lá, e a vaquinha disse um oi, vamos dar um oi para a vaquinha. Oi, vaquinha. Eles interagindo na história, eu estimulando essa linguagem. Às vezes eu posso trazer o personagem. Eu posso trazer os personagens da história, um urso, para conversar com essa turma, que seja um outro personagem. Eu posso trabalhar com fantoches, né? Os fantoches que mexem assim muito a boquinha, para que eles conversem e interagem também com esse personagem, com esse boneco. Então eu preciso estimular esse momento da contação de histórias, ele precisa ser muito encantador. Diferente de quando nós pegamos um livro e fazemos uma leitura, quando eu estou fazendo a contação de histórias, tem todo um enredo. Eu posso estar mostrando o livro, mas eu posso ler ele antes, e aí eu já sei onde são os momentos que vai fazer um barulho do vento, vai fazer o barulho de algum animal, e eu posso pedir para que eles repitam junto. Como que o leão faz? E o leão fez brrr. Entende? Eu vou repetindo com ela. Isso é uma estimulação muito importante no momento da contação de histórias. Estou estimulando essa linguagem. E ao mesmo tempo eu estou trabalhando a percepção visual dessa criança, essa discriminação auditiva, de onde vem esse som.
A professora, e aí alguém bateu na porta e eu vou lá e faço esse barulho. Elas vão acompanhar o barulho? É a porta, vamos bater na porta, olha lá, todos juntos. Então entende que a gente vai junto com a criança nesse momento de contação e eu também vou observando, porque quando nós estamos fazendo essa contação de história, nós observamos todas as crianças, aquele que está mais disperso, não está prestando muita atenção ali, está olhando uma outra coisa, o que está bem, o que veio bem pertinho para olhar o que está na mão da professora, seja o personagem ou o livro, é um momento de observação. Então, o momento de contar histórias também é um momento de estimular a linguagem. Cantar músicas também é muito importante, porque cantar, existem crianças que também se expressam por meio da música. Lembram? Quem já estudou a ESC em linguagem de Lourdes Malaguzzi tem muito isso. Essas diversas linguagens, diversas formas de expressão da criança. E nós temos crianças que são musicais. Então, eu estar cantando na hora que eu guardo o brinquedo, na hora que eu estou indo para um outro ambiente, eu canto também. A hora que eu estou indo para o refeitório, quando nós cantamos aquelas músicas, a gente percebam que quando você está cantando essas músicas, a música que seja do lanche, a música do almoço ou a música de guardar, a gente está também antecipando. Agora eu estou cantando a música. Então agora essa música é a música que nós temos que guardar no brinquedo. Essa musiquinha, agora vai ser a hora da chamada. Essa outra música é o momento do refeitório. Percebam que é como se fosse uma organização também, uma antecipação. E às vezes tem a criança que ela não é verbal, porém, no momento que a professora canta, ela canta junto. Então, você diz, vamos guardar os brinquedos, vamos pegar a garrafinha de água, você está estimulando, porque às vezes a criança, ela consegue cantar, ela gosta de cantar, se comunicar dessa forma, e você consegue ter esse diálogo com ela, estimular essa comunicação. A música, o instrumento, o barulho, né? O meu corpo, ele faz sons, pode ser uma música fazendo sons do meu corpo. Então, a educação infantil, nós temos muito isso de cantar. Nós saímos cantando, e saímos para o ambiente externo cantando, vamos para o banheiro cantando, porque a gente tem todo esse momento de encantamento, de ter a atenção de todos. Então agora nós vamos para o momento do almoço e nós vamos cantando. E esse momento que eu estou também cantando, eu estou estimulando várias questões da minha criança, além da minha coordenação motora, porque eu posso fazer movimentos, eu posso bater as mãos, a gente pode ir lá para o parque cantando uma música e batendo palmas. E eu também estou observando a todo momento, professor, a todo momento, todas as propostas, cantando no momento de contação de história, a todo momento você está observando. E se for possível, sempre anote ou tire fotos, faça registros desse momento para que você depois recorde, revisite esses registros. Esse momento de observação. Eu consegui, eu percebi que eu cantando, ele participou da proposta. Eu chamando as crianças ali para o tatame com uma música, ele veio. Mas se eu apenas chamar sem cantar, a minha criança não participa. Então olha que importante essa questão do vínculo. Eu posso estar criando um vínculo através desse cantar com a minha criança com deficiência. Então olha como é importante, não se trata somente de cantar uma música. Ali nós estamos estimulando a linguagem e criando um vínculo com essa criança. E eu posso fazer a todo momento estar cantando ali junto com ela, de forma tranquila, e vai ser benéfico somente para minha criança com deficiência? Não, vai ser para todas as crianças, né? Porque nós cantamos, estimulamos essa linguagem para todas elas. Repetir palavras, isso também é muito importante. Essa repetição das palavras, né? Na história, ali no momento de água, querem água, a garrafa, e eu mostro para essa criança a garrafa, água, o copo de água, onde está o tatame. Olha lá, repete lá, tatame. O que é esse aqui mesmo? A gente vai sentar onde? No tatame. E eu peço para que elas repitam essas palavras. Isso é estimular a linguagem, essa comunicação, esse diálogo. E aí eu olho para essa criança, eu preciso olhar para ela para realizar essa repetição. Então eu falei,
peço para que ela repita, ou eu reforço na minha fala, eu falo mais de uma vez aquela palavra. Posso nesse momento estar mostrando uma imagem visual, posso estar trabalhando os animais e mostrando a imagem ali dos animais na história, e eu repito, o leão, esse aqui, o leão, e como que o leão faz? Então eu repito e peço para que eles repitam, quem que é esse aqui mesmo? Quem é mesmo? Ah, é o leão. Então olha a estimulação a todo momento. Então, contando histórias, cantando músicas, repetindo as palavras. Sempre, sempre e sempre, de forma repetitiva. A gente precisa estimular essa linguagem das nossas crianças. Porque às vezes, nessa rotina, né, corrida da família, ela não consegue conversar, ter esse momento com essa criança. E elas ficam muito tempo na unidade. Elas ficam mais, às vezes, na unidade do que com a própria família. Então, nós vamos ter esse papel, enquanto professor, de estimular a linguagem dessa criança. Principalmente em todos esses momentos que nós já conversamos, mas também nós podemos estimular a linguagem. Lembra que nós falamos sobre essa questão da repetição da palavra e sobre não fazer pela criança? Aqui entra a questão não somente da estimulação da linguagem, mas entra também a questão da autonomia. A criança, por exemplo, ali na imagem, ela aponta para a garrafa de água. Ela apontou. Então a forma de comunicação dessa criança, ela aponta. Então não é oral, ela só aponta. E o que eu vou fazer enquanto professor? Eu já vou lá e pego a garrafinha para ela? Não. O que eu preciso fazer para estimular essa linguagem e também essa autonomia? Você quer água? Água. Então, repete aqui com a prof. Você quer água? Então, água. Eu incentivo essa criança a ir até a garrafinha, ou eu vou junto com ela e eu mostro para ela onde está essa garrafinha, que ela pode pegar a garrafinha dela quando ela sentir sede. Então, eu vou junto com ela e pegar, aqui, água, essa sua garrafinha de água. E eu incentivo ela a pegar essa garrafinha. E aí eu também estou estimulando a linguagem. Porque não é somente apontar e eu entrego para a criança, eu estimulo. O que você quer? É água. Está com fome. É banheiro. Percebam que eu preciso incentivar e não apenas apontar. Eu já entendi que a forma de comunicação dessa criança, ela aponta. Ok? Mas como que eu vou fazer para estimular? Então eu preciso falar junto com ela, articular. Então eu vou mediar também. Água, banheiro. Você quer ir ao banheiro? Incentivando a fala. E também a autonomia, para ela ir até lá, eu vou junto com ela, é o ir ao banheiro, eu acompanho. Aqui é o banheiro, aqui é o parque, aqui fica a sua garrafa de água. Então eu incentivo, eu estimulo essa fala. Lembre-se, não fazer pela criança, nós estamos trabalhando autonomia, esse desenvolvimento infantil com a nossa criança. Então eu preciso incentivá-la. E com a minha criança com deficiência? Sim, também. Eu vou incentivá-la. Eu vou mostrar água, mesmo que ela não seja verbal, eu vou estimular. Talvez eu precise usar também o recurso visual para reforçar, mas eu vou até ela com a garrafinha. Eu mostro esse movimento de pegar a garrafinha, peço para que ela faça esse movimento, ou eu também pego ali na mãozinha dela, levo até a garrafinha, faço esse movimento de pegar a garrafinha. Como que eu tomo essa garrafa? Às vezes eu vou precisar mostrar para minha criança, lembra da modelagem? Que eu peguei a garrafinha? Como que eu abro? Como que eu tomo água nessa garrafinha? Será que ela sabe? A família ali mandou a garrafinha, mas será que ela sabe como tomar água nessa garrafinha? Porque nós temos garrafas diferentes. Como será que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a tampinha? Não, eu tenho que rosquear? Como que eu uso essa minha garrafa? Eu também vou mostrar para essa criança. Então, olha quantas coisas eu estou trabalhando nesse momento apenas da criança querer água. Eu estou estimulando a linguagem, trabalhando a autonomia e trabalhando essa modelagem também. Que eu vou pegar a garrafinha, vou tomar, eu vou tampar essa garrafinha, eu vou colocar essa garrafinha
em algum lugar, é um balcãozinho, é uma cestinha, onde eu vou colocar essa garrafinha? E eu mostro para essa criança onde eu guardo. Tudo isso é o trabalho de autonomia. Quando eu chego, onde que a criança guarda a mochila dela, a agenda dela, tudo isso é um trabalho de autonomia. Sempre estimulando. Desenvolvimento infantil, nós sempre estamos estimulando esse desenvolvimento, pensando em estratégias para o desenvolvimento dessa criança. Então, a criança apontou, mostrou ou puxou a mãozinha da professora, o que você quer? Você quer água? Você está com sede? Você quer água? Articule e olhe sempre para a criança. Nunca esqueça de olhar para a criança. Então, sempre estar olhando para ela. E também, a rotina é uma estratégia para estimular essa linguagem, essa questão do recurso visual. Ali nesse momento da rotina, quando nós sinalizamos ali para a criança que é dormir, onde é o parque, escovar os dentes, eu estou estimulando essa linguagem, porque quando eu mostro, eu sinalizo nessa rotina para a criança que é hora de dormir, eu estou mostrando a imagem, mas eu também estou olhando para ela. Agora nós vamos dormir. Agora nós vamos escovar os dentes e eu mostro para ela. Ali é uma imagem dela com a escovinha, escovando os dentes. Mas eu também posso mostrar uma imagem ali do momento da pia, ali do banheirinho onde eles escovam os dentes, ou uma foto que eu tenha tirado dessa criança escovando os dentes, e eu mostro para ela e eu reforço na minha fala. Nós vamos escovar os dentes, eu mostro para ela. Então ali a rotina, ela também tem essa função de estimular a linguagem da criança. Então eu vou mostrar para ela. E às vezes essa rotina, ela pode ser uma rotina de bolso também. Quando eu saio para o outro ambiente, eu também preciso estar sinalizando, mostrando a garrafinha de água, a imagem da garrafinha de água, por exemplo. Se é uma criança que precisa muito dessa comunicação visual, eu mostrar a foto dessa garrafinha para ela e sempre articular junto. Você quer água? E eu mostro para ela. Trabalhar com o recurso visual é uma estratégia muito rica, uma estratégia muito importante com crianças com deficiência. Eu preciso estar mostrando, sinalizando. Não somente essa mudança, pela mudança de ambiente, mas também por essa estimulação da linguagem. A fotinho da criança, no momento ali da chamada, nós mostramos a fotinho da criança, a gente fala o nome dos colegas, o nome dela. Olha só, quem é esse? Esse é o Pedro. Eu mostro, eu articulo. Então não é somente mostrar, eu reforço na minha fala. O que é esse momento? O que está acontecendo nesse momento? O que nós vamos fazer? Por isso que a gente sempre precisa falar olhando para essa criança, porque eu estou falando com ela, eu estou trabalhando ali com ela o que vai ser feito. Eu preciso articular a minha fala o que vai ser feito. E a rotina, ela também tem essa função. Então é muito importante. Às vezes a gente precisa também daquela rotina do passo a passo. Esse passo a passo ali do momento de lavar as mãos, que eu abro a torneira e aí eu mostro para a criança a imagem. Eu abro a torneira, eu fecho a torneira e eu mostro para a criança. Eu preciso mostrar, mas eu paro, olho para a criança e mostro para ela que ela está escovando os dentes, ou que é o momento do soninho, que ela vai dormir, o momento de ir ao parque, e eu mostro para ela, eu mostro e eu articulo junto. Então é dormir, parque, banheiro, é o momento de ir para o refeitório, almoço, eu mostro e eu articulo. Eu não somente aponto ali para a imagem ou para a rotina, eu mostro para essa criança e eu aponto. E algo muito bacana nessa rotina que eu estou mostrando aqui para vocês é que ela está em vermelho. Essa rotina ela é vermelho. É uma cor muito chamativa, não é? Mas foi uma estratégia da professora, porque a criança tem um foco, um hiperfoco na cor vermelha, em carrinhos e na cor vermelha. Então, estrategicamente, a professora colocou de fundo uma cor vermelha, porque dessa forma ela conseguiu ter a atenção da criança para trabalhar essa rotina, essas imagens. Então, olha a observação dessa professora. Ela observou que o hiperfoco daquela criança era em cor vermelha, tanto massinha,
lápis de cor, o giz, tudo é vermelho. E para que ela pudesse trabalhar essa rotina, somente com as imagens ela não conseguiu. Então ela precisou colocar no fundo vermelho, deixar essa rotina no fundo vermelho, ali são plastiquinhos que ela vai encaixando as imagens, ela deixou vermelho porque assim a criança olha para a rotina e ela consegue ter a atenção dessa criança no momento de mostrar, de sinalizar ali na chamada qual é o momento, o que vai ser feito naquele momento e consegue trabalhar e estimular essa fala por meio dessa estratégia da cor. Então olha que bacana a observação dessa professora. Então quando a gente está a todo momento ali observando esse brincar, observando essas crianças, a gente está também observando e pensando em estratégias. Porque essa professora observou que todo o carrinho que essa criança pegava e todo o objeto era vermelho. Então para trabalhar a rotina, tinha que ter algo vermelho para que ela tivesse a atenção dessa criança. Então, olha a importância, professora. E ela percebeu isso em um momento de brincadeira. Um momento de brincar. Então, olha a importância de estar ali, às vezes de fazer esse registro, porque às vezes nesse momento você não consegue anotar, mas tire uma foto e revisite essas imagens depois, para você perceber esse momento, porque quando a gente faz esse registro, você tira uma foto, você congela um momento. E aí observar a coordenação motora, esse movimento de pinça, esse brincar. Ela estava organizando o carrinho ou ela estava brincando com esse carrinho? Olha só, era só vermelho? Tinha uma cor só esses objetos que a criança pegou? Ou ele pegava e saía do ambiente, não conseguia estar junto com as outras crianças? Então, fica a dica para vocês, esse momento de observar ou brincar. E foi a estratégia de observação que ajudou essa professora a construir esta rotina e ter sucesso, ajudar nesse desenvolvimento, porque essa criança ela consegue acompanhar toda essa rotina agora pela questão do fundo ser vermelho. E o que acontece nessa fase também, de 1 a 3, essa exploração intensa do ambiente. Nós sempre conversamos desse ambiente planejado. E a gente precisa muito planejar e pensar nesse ambiente, porque é o momento que a criança ela já está gatinhando, ela está andando, né, dando esses primeiros passos, e ela vai fazer o quê? Ela vai explorar esse ambiente, tudo que está nesse ambiente. Então eu preciso planejar para que esse ambiente ele esteja seguro. Então que materiais que eu vou ter nesse ambiente? Ali é o cesto dos tesouros, né? Como a gente falava, ali tem vários materiais, mas eu também preciso saber o que eu vou colocar nesse material. E aí também a minha intenção pedagógica. Qual que é a minha intenção em colocar esses materiais ali para aquela criança explorar, para chamar a atenção dessa criança? Eu quero observar a questão das texturas, as questões sensoriais dela, se ela se incomoda com alguma textura. Ou eu coloquei algum brinquedo, algum objeto ali específico, porque eu quero observar se ela vai dar função. O que ela vai fazer com aquele objeto? Ela vai chacoalhar? Ela vai levar até a boca? Ou ela vai jogar? Ela vai fazer esse movimento de causa e efeito? Porque ela está bem numa fase de causa e efeito. Então ela vai jogar, se fez barulho, ela vai pegar e ela vai jogar de novo. E isso é o quê? É o nível do brincar. Então, nesse momento, eu vou observar em que nível do brincar essa criança está, para ver qual estratégias eu vou utilizar. Eu vou colocar ali, eu tenho vários materiais. Aí eu vou observar se ela realmente ficou incomodada com aquela quantidade de materiais, eu vou precisar reduzir, vou precisar fazer uma adequação de materiais. Então, eu vou precisar tirar um pouco desses materiais, colocar poucos materiais. Entende como eu preciso planejar esse ambiente? Então, porque ela vai explorar. Esse ambiente oferece risco para essa criança e ele precisa ser seguro para ela explorar. Nós estamos falando de crianças bem pequenas. Então, ele precisa o quê? Ser seguro, ser organizado, acessível para essa criança e rico em materiais. Então, ali na imagem a gente observa, são diversos materiais que estão ali. Cada um ali tem a sua função. E a criança vai explorar livremente esses
esses materiais, mas percebam que eles estão organizados ali. E toda essa sala, ela também está organizada. Quando nós falamos desses cantos nas nossas propostas recorrentes, eu preciso organizar esse espaço. Então, para minha criança com deficiência, esse momento é o momento de explorar o ambiente e participar das propostas, porque ela está explorando. Ela vai pegar e talvez alguma criança já pegue aquele potinho, pegue a colher e ela já vá misturar, dependendo do nível de brincar, do desenvolvimento em que ela está. Mas talvez a minha criança com deficiência não. Ela vai pegar, ela vai sentir, ela vai soltar, ela vai pegar de novo, ela vai ficar observando, às vezes, e vai demorar um pouquinho para pegar, mas ela vai ficar observando. Eu preciso dar esse tempo para que ela explore, porque também dar essa oportunidade com esses materiais é trabalhar essa autonomia também, para que ela desenvolva essa autonomia e amplie a possibilidade de interação. Porque quando eu organizo esses espaços, eu também estou pensando na interação das crianças. Porque eu vou mediando. Porque eu não coloquei ali, eu organizo e eu fico ali de fora. Não, eu enquanto professor, eu vou sentar ali junto e eu vou observar essa exploração desse ambiente. Ele pegou, ele jogou. Ele foi para qual ambiente ali? Ele preferiu ficar ali com as argolas? Colocando uma argola em cima da outra, ou ele jogou as argolas? Ou não, ele se afastou dos colegas. Esse ambiente organizado, ele é muito benéfico também para o professor, para poder fazer essa observação desse momento de exploração, porque esse espaço eu organizo com uma intencionalidade pedagógica. Então eu tenho uma intenção. Eu não apenas organizo por organizar. Eu tenho que ter uma intenção. Então eu coloquei esse material com o objetivo de. Eu organizei esses espaços com o objetivo de. E aí eu vou inserir lá no meu planejamento, que eu vou testar como uma estratégia. Vou usar a estratégia de explorar ali bacias, argolas, ali colheres de pau. Eu vou deixar ali e eu vou observar para ver como essa criança vai agir com esses materiais. Isso é uma estratégia. E aí depois eu vou o quê? Eu vou anotar. A estratégia deu certo? Ela gostou desses materiais? Ou ela não demonstrou muito interesse, ou ela demonstrou interesse somente pelas argolas. Aí eu vou ter que trabalhar mais as argolas com ela, trazendo mais cores, explorando outras, produzindo argolas de outras texturas, por exemplo. Então eu preciso colocar também se essa estratégia ela deu certo ou não. Então olha como é importante observar esse ambiente, estando seguro, organizado, pensando nessa questão das propostas, dos cantos, nas propostas recorrentes, e acessível. Ela alcança esse material? Se ela for ali se arrastando, engatinhando, andando, está ao alcance dela? Ou é um material que está alto? Ou ficou muito longe? Eu preciso observar isso. Ela consegue alcançar esse material? Está ao alcance dela? E rico em materiais. Eu preciso pensar quais materiais eu vou colocar, eu vou disponibilizar nesse ambiente. Então olha como é importante eu pensar também nesse ambiente, porque ela vai explorar, é a fase da exploração, tudo ela vai explorar, ela vai sentir, ela vai pegar. Mas a minha sala de referência, ela precisa estar acessível, organizada e com um ambiente seguro, para que essa criança ela explore de forma tranquila e segura esse ambiente. E eu, como professor, consiga observar as crianças nesse ambiente e mediar quando for necessário. Principalmente pensando na modelagem, porque eu peguei a bacia, peguei a colher de pau, a argola, eu dou esse momento para essa criança explorar. Eu deixo ela explorar e observo. E eu sei qual é o momento que eu vou precisar intervir e mostrar para ela, ou eu vou precisar pegar e mostrar para ela para que ela explore. Eu vou precisar entregar para ela para que ela explore. Então, se eu estou observando, eu sei qual momento eu vou intervir. Qual é o momento de mediar ali? Se eu já preciso entregar para ela ou se eu só continuo aqui observando e vou devagarzinho ali pertinho, vendo como que ela está explorando esse material. Porque lembrando que a nossa criança com deficiência, ela precisa de um tempo maior
para essa exploração. E o papel do professor? Onde entra o professor? Para uma criança com deficiência é muito importante essa adaptação de materiais. Então, se é muito pequeno o material que eu vou disponibilizar, eu posso usar maior, posso usar blocos maiores. Ali, no caso, a bacia, né, a travessa era ali uma bacia maior, a colher era maior para minha criança, porque às vezes ela pode ter uma dificuldade de coordenação motora, né, uma dificuldade motora ali, eu vou precisar trazer algo maior para ela explorar, que seja a bola, um bloco maior, um livrinho de histórias maior ali para ela, estar ali com uma almofada, se eu quero trabalhar algumas texturas, então eu preciso trazer algo maior para trabalhar essa ampliação, essa coordenação motora da minha criança, oferecer apoio quando necessário. Lembra que nós conversamos ali no slide anterior? Como que eu medio, né, esse momento da modelagem? Quando eu sei que eu posso intervir, eu vou observando, porque às vezes eu vou precisar sentar, mostrar para ela como faz. Então olha o quanto é importante o papel do professor nesse momento para essa criança. Nós somos a ponte entre esse brincar, a ponte desse desenvolvimento. Nós estamos proporcionando para essa criança esse momento de aprendizagem, de exploração, de interação com o outro. E a gente pode o quê? E deve valorizar essas pequenas conquistas, que às vezes para nós pode ser pequena, mas para uma criança com dificuldade de mobilidade, conseguir colocar ali o brinquedinho, conseguir colocar em cima um bloco, para ele é uma conquista enorme. Só estar junto às vezes com os colegas ali, brincando junto no chão, é uma conquista. Conseguir sentar muitas vezes ali no refeitório, nesse início, quando o professor está nesse início trabalhando essa questão da alimentação, que nós estamos mostrando para eles, ensinando como comer sozinho, ensinando a usar os utensílios. Se a minha criança pegou um garfo, pegou a colher, já é um avanço e eu comemoro, eu venho com reforço positivo. Olha só que legal, muito bem. Ela conseguiu ficar ali sentadinho, conseguiu ali pegar a garrafinha de água sozinha. Eu comemoro esses avanços. Muito bem, eu dou o reforço positivo. Esse é o nosso papel enquanto professor. A gente precisa estimular a nossa criança para que ela avance cada vez mais e mostrar que nós acreditamos nela, né? Então, oferecer essas experiências que estimulem esse desenvolvimento é justamente isso. É acreditar nela. É acreditar que essa criança vai se desenvolver cada vez mais. Só que eu preciso comemorar essas pequenas vitórias. Para o quê? Mostrar para ela que ela está avançando, que ela conseguiu. Isso é estimular. Quando você consegue realizar algo que você está tentando, não dá um alívio, né? Dá um incentivo. E se alguém vem e reforça, fala, nossa, que bacana que ficou do teu planejamento, que proposta bacana. Nossa, parabéns, professora, que trabalho incrível, que trabalho incrível. Não, a gente se sente motivado, fala, nossa, olha só, alguém viu, alguém olhou para mim. Essa é a sensação. E é isso. Você sente que alguém olhou para você e nós temos que olhar para as nossas crianças. E olhar para uma criança com deficiência é acreditar que ela tem potencial sim, que ela consegue realizar. Ela pode ter um tempo maior, mas nós vamos estar lá para estimular, respeitando o tempo dela, mas nós vamos estar ali com ela, incentivando essas pequenas conquistas sempre. Porque às vezes nós vamos ser aqueles que vamos acreditar nela, acreditar que ela vai ter autonomia, incentivar essa autonomia para que ela faça sozinho, como ela vai se sentir bem olhando os colegas fazerem sozinhos e ela também chegar ao momento de conseguir realizar algo sozinha, ali na proposta, que seja pegar o carrinho, pegar o brinquedo. Mas eu, enquanto professor, eu preciso acreditar na minha criança. E essa imagem, ela está mostrando isso, um exemplo de uma professora que está comemorando ali com a criança, né? Que é um momento ali de rotina, uma rotina ali de combinados, e ele está comemorando com essa criança, que ele conseguiu colocar ali como suporte, com a ajuda dela, mas ela está comemorando. E essa criança está comemorando também.
E ela começa a acreditar nela. Ai, eu consigo. Olha só que legal, eu consegui. Esse é o nosso papel enquanto professor. Olha a diferença que nós estamos fazendo na vida dessas crianças. E nessa infância que é por um período curto. A infância ela tem um período curto. Então olha o seu papel enquanto professor na vida dessas crianças. Já pensou nisso? Então reflita aí o quanto você tem importância na vida dessa criança. E eu acredito também que você deve estar pensando em alguma proposta, algum incentivo, alguma estimulação ali que você fez com essa criança, algum momento de estímulo que hoje você me fala, nossa, realmente, naquele momento eu ajudei a fazer assim, eu pensei numa estratégia tal, eu fiz a diferença na vida dessa criança. Tenho certeza que você deve estar pensando em alguma criança, então reflita sobre essa importância de acreditar nessa criança. Bom, reflete aí, professor. E permitir mais tempo para exploração. Então, esse tempo ampliado, que nós vamos chamar de uma adequação de tempo para a nossa criança com deficiência, é muito importante para ela desenvolver essa autonomia. Ali nós temos um exemplo de um espaço externo. Mas quando eu trabalho o espaço externo, ele também precisa ser mediado. Esse brincar no espaço externo, ele também precisa de mediação. Ela vai ter uma oportunidade ali de tentar, repetir, descobrir novas formas de brincar, porque eu estou num ambiente maior, né? Utilizar outros materiais, explorar o ambiente com mais liberdade e sem pressa. Mas eu preciso mediar para que ela também possa desenvolver essas habilidades motoras, cognitivas, sensoriais. O espaço externo ela vai ter muito essa questão sensorial, só que eu também preciso planejar e pensar. Quando eu saio com essa criança, às vezes se ela está num espaço aberto, ela fica perdida. Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer aqui? Às vezes eu preciso estar o quê? Com algo visual. Eu preciso ter sinalizado, antecipado lá na sala, na minha rotina, o que é para fazer. Ali nessa imagem, um exemplo de uma criança que está explorando ali as plantas. Então ela está tendo um momento de exploração. E eu observo se ela vai tocar a planta, se ela não vai, se ela vai se incomodar nesse espaço, se ela vai preferir, eu já percebo se ela consegue se sentir bem nesse espaço amplo ou não, ou se a preferência dela é realmente ficar ali na sala. E aí eu entender o que está acontecendo, por que ela se sente segura só aqui na sala? Será que é por conta da rotina e eu vou ter que levar essa rotina lá fora e mostrar para ela, porque o ambiente, as crianças saíram explorando e aí ela se sentiu insegura, né? Ninguém está próximo. É um momento muito importante de observar também. Então, não é somente levar essa criança para o espaço externo, é também mediar esse espaço, porque existem muitas informações ali. É o parque de areia, são as plantas, é a horta, são os brinquedos, é o escorregador. Tem vários e vários ali objetos, várias questões sensoriais, eles têm pedras ou não. Essas pedras fazem barulho, o ambiente, o som vai ficar mais amplo. Será que ela vai se incomodar com isso? Tudo isso eu observo. E é o momento de observar realmente. Ela vai brincar na areia? Ela vai se incomodar, que às vezes as colegas saem correndo para brincar, ela vai se incomodar, às vezes com essa agitação da turma, porque dentro ali da sala, talvez eles estejam brincando. Então eu levo para explorar esse ambiente externo, permito esse tempo de exploração, porém mediando, junto ali, estando próximo, junto com essa criança, para entender como que ela está explorando esse ambiente externo. Se ela sentiu à vontade nesse ambiente ou se eu vou precisar repensar a minha estratégia quando eu for trabalhar nesse ambiente externo com as crianças. Então, olha como é importante eu pensar nesse ambiente externo também. E também vamos observar aí nessas imagens, quando a gente fala em permitir também esse tempo de exploração. É um espaço externo que nós estamos observando, que foi organizado e planejado. Existe ali um espaço para leitura, né, para o canto dos livros,
Ali é um outro momento sensorial, é uma proposta sensorial de tintas, né? Tem as plantas também, mas observe que foi organizado, foi um ambiente pensado. E quando eu penso também nesse ambiente externo, eu preciso também ampliar esse tempo para que ela manuseie ali aqueles livros, manuseie o material que eu coloquei ali de exploração. O que a professora colocou ali? É uma plantinha? É tinta? Tem uma vasilha? O que será que é para fazer? O que eu tenho que explorar nesse espaço? Mas eu preciso pensar nesse tempo. E para minha criança com deficiência, eu vou precisar planejar esse tempo, como nós já estamos conversando aqui. Eu preciso pensar nesse ambiente e nesse tempo. Porque nós, às vezes, como professor, nós estamos muito naquela correria do dia a dia, nessa rotina, a gente faz tudo muito rápido, nós damos comandos muito rápidos. Mas eu preciso lembrar que são crianças em desenvolvimento. Não é no meu ritmo, é no ritmo de cada uma. Então eu preciso planejar o meu tempo, que momento eu vou organizar essa proposta no espaço externo para permitir essa exploração. Porque nós estamos falando de crianças de 1 a 3 que estão no momento de intenso explorar dos espaços. Então eu preciso pensar nesse tempo da proposta. Que quanto tempo eles vão ficar ali, eu vou ficar observando, também pela questão da rotina, eu vou precisar sinalizar para minha criança que vai ser o momento da proposta dos livros lá fora, ou eu vou sinalizar que a proposta com tinta, às vezes eu vou precisar do meu recurso visual e eu vou precisar mostrar para minha criança que vai ser o momento de brincar com a tinta, vai ser o momento de manusear o livro. Então, olha como é importante eu ampliar esse momento para que ela tenha tempo de sentir esse livro, folhear esse livro. E aí eu observo o quê? Se essa criança tem comportamento leitor. Quando ela pega esse livro, ela faz o que com esse livro? Aí eu vou precisar, enquanto professor, se eu precisar fazer a modelagem, o que eu vou fazer? Eu vou sentar com a minha criança, vou pegar o livro e eu vou folhear. Eu vou mostrar para ela como que a gente vira as páginas, como que a gente lê uma história. E eu vou mostrar para essa criança, eu vou virando as páginas com ela. Às vezes, junto com a mãozinha dela, eu pego a mãozinha e vou folheando junto. Como que eu uso o livro? Qual é a função do livro? Né? Ali nas tintas também, eu vou pegar a tinta, eu vou pegar a planta. Nossa, eu vou cheirar essa plantinha. Ó, cheira a plantinha. Entende? Essa dedicação do tempo. Educação infantil é presença, é estar presente. E quando nós temos crianças com deficiência, eu preciso estar muito presente, porque eu vou precisar explorar ali junto com ela, mostrar para ela como faz, mostrar que eu acredito que ela consegue, mostrar mais de uma vez, não vai ser só uma vez que eu vou precisar mostrar, vão ser várias vezes. Então eu preciso estar presente enquanto professor ali, para estar junto nessa proposta, para estimular a minha criança. E respeitar o tempo dela. Essa criança com deficiência, às vezes ela vai precisar de um tempo maior, como nós já estamos conversando aqui, para que ela participe dessas experiências de forma mais ativa. Porque ela conhecendo, ela explorando esses espaços e esses materiais, em um outro momento que eu for levá-la para o espaço externo, ela já vai saber ali qual é esse espaço, ela já esteve ali. Olha como é importante esse tempo para essa criança. É para ela criar essa confiança, ampliar essa possibilidade de interação e aprendizagem nesse ambiente. Eu preciso de tempo com essa criança e eu preciso investir em tempo. E falando no momento que é muito de rotina, né? Nós temos horário, né? Ali na unidade nós temos horários para tudo, horário para proposta, horário para o lanche, horário para o sono, horário de chegada. Mas eu preciso lembrar que é uma criança em desenvolvimento. É uma infância curta que ela não volta. Ela não volta, ela passa. Então eu preciso pensar, nunca esquecer que é uma criança.
E sempre está mediando. Ali na imagem a gente já vê crianças se aproximando e explorando juntas esse ambiente externo. O que está acontecendo nesse momento? Interação. A interação social, que é extremamente importante para as crianças. Elas estão ali justamente para aprender uns com os outros, aprender com seus pares, respeitar o tempo do outro. Elas estão tendo essa questão da interação social. E eu, enquanto professor, qual é o meu papel? Mediar essa interação. Principalmente se eu tenho uma criança com deficiência que tem dificuldade de interação. É o momento em que eu vou mediar essa interação das crianças. E o ambiente externo, onde eles já vão para outros espaços, eu posso trabalhar uma proposta. Quando eu tenho os cantos organizados, levo lá fora, eu estou proporcionando ali um momento para que elas interajam umas com as outras. E isso é muito importante, esse tempo. Quer ver um exemplo? Quando a criança, pensando na criança aqui de 1 a 3, ela chegou na unidade e ela vai explorar o ambiente, porque ela saiu do ambiente que ela conhece, com pessoas que ela conhece, que ela se sente segura. E aí ela chega na unidade e ela chora, ela não quer ficar dentro da sala, ela sai. E aí a gente entra em desespero. O que está acontecendo com essa criança? Meu Deus do céu, que estratégia que a gente pode usar? O que nós temos que lembrar? São crianças. Ela acabou de chegar no ambiente. E se eu estou falando de uma criança com deficiência, ela vai explorar esse ambiente. Ela não criou um vínculo com você e nem com esse ambiente. Ela precisa de um tempo para explorar. Ela acabou de chegar na unidade. O início do ano nós observamos muitas situações assim. Ela acabou de chegar nessa unidade. Ela precisa de um tempo. Ela precisa criar um vínculo com esse professor. Onde eu estou? Que espaço é esse? Que sala é essa? Ela é uma criança. E tudo ali na educação infantil, eles estão aprendendo pela primeira vez. E às vezes é uma criança que ela está conhecendo tudo ainda. Às vezes é uma família que ali é super protetora, então protege bastante. Então é uma criança que ela está conhecendo tudo ali. É tudo novo. Ela acabou de chegar na unidade. Então a gente precisa ter um pouco de paciência e deixar que essa criança explore. Esse momento de adaptação de início de ano, a gente precisa permitir essa exploração. Ela não vai ficar na sala por muito tempo, com certeza, porque ela vai precisar conhecer esse espaço. Aonde eu estou? Onde fica o banheiro? Onde é a minha sala de referência? Aonde é o parque? Ela está conhecendo esse espaço. Nós não podemos querer que ela já entre e já fique ali na sala. Ela nunca esteve ali. Nós não fazemos isso quando conhecemos um lugar e a gente não quer explorar. Eu quero conhecer como que é que esse ambiente, ou um outro, quantos quartos, qual é a história desse ambiente. Quando a gente nunca foi para um ambiente, a gente chega pela primeira vez, você não quer explorar, ir ver como que é esse ambiente, a criança é a mesma coisa. Aí, conforme for passando, ela vai tendo familiaridade com esse ambiente, criando vínculo com as crianças, com os professores ali, com o seu professor na sala de referência, ela vai criando segurança para permanecer nesse espaço. Mas eu preciso investir esse tempo. Eu preciso ter paciência. Vai levar um tempo maior, às vezes, a adaptação da minha criança com deficiência. Mas eu preciso dar esse tempo para ela, respeitar o tempo dela. Porque quando nós chegamos no ambiente que nós não conhecemos, nós ficamos sim inseguros. Nós precisamos de um tempo, né? Uma unidade, mudou de unidade, é uma rotina diferente, é um espaço diferente. Você aos pouquinhos vai conhecendo, se familiarizando com as pessoas, né? Conhecendo um pouquinho de cada, ali da história de cada um. E a criança é a mesma coisa. E pense que para nós adultos, às vezes já é diferente se adaptar, já é difícil adaptar em algum lugar que a gente não conhece. Imagine uma criança que está aprendendo, conhecendo esse mundo e está chegando ali no ambiente que ela vai ficar o dia todo. Ela só vai ver a família dela à noite. É uma criança. Então a gente precisa investir esse tempo, respeitar e ter paciência, permitir que essa criança explore
os ambientes, né, externos, internos, e sinalizar sempre, mostrar onde ela está, qual é a sala de referência dela, respeitar o tempo dessa criança. E uma estratégia muito bacana no espaço externo é usar o recurso visual. Ali na imagem é somente um exemplo. Ali, para exemplificar, né, são sugestões. Tudo que nós trazemos aqui nas formações são sugestões. Você conhece a sua criança e você vai saber qual material que você deve usar com ela. Por exemplo, o que eu espero dessa criança nesse espaço externo? Ela vai ter que explorar plantas. Tem plantas ali? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer a imagem de uma planta e eu posso colocar ali visualmente a imagem de uma mãozinha que é para ela tocar essa planta. Então, é uma questão ali sensorial que eu estou fazendo que ela consegue identificar. Eu dou um comando, eu tenho uma intenção com esse cartão, com esse material visual. Ela vai procurar. E aí, o que eu posso fazer? Mas eu vou levar só para elas verem esse cartão? Não. Eu posso fazer para toda a turma. Eu posso montar pequenos grupos e mostrar para a turma que nós vamos procurar uma determinada planta. E eu tiro foto e eu vou junto com a turma. Qual é o meu objetivo? É que a minha criança com deficiência participe dessa proposta. Ela consiga ter esse contato com a planta, colocar a mãozinha, mas eu também trabalho com toda a turma com o mesmo material visual. Eu tenho objetivos diferentes, mas a proposta é a mesma. Eu só realizei o que? Uma adequação para minha criança com deficiência. E aí eu vou junto com ela. Onde que está essa planta? Se ela não quiser tocar, porque nós temos crianças com deficiência com questões sensoriais, ela não vai querer encostar na planta, mas eu mostro para ela. Eu posso tocar enquanto professor. Eu posso cheirar, olha que cheirinho bom, olha, mostra para ela, ó, essa planta é essa aqui que está na imagem. Olha que legal, essa aqui é a planta. Ela está participando da proposta e eu estou junto com ela ali articulando, lembram? Estimulando a linguagem e mostrando visualmente ali para ela. E a turma também está participando, procurando, né? A gente pode brincar de detetives. Então, eu estou sinalizando o que é para fazer nesse espaço externo. Isso traz uma segurança para essa criança nesse ambiente, né? Uma previsibilidade. É um estímulo do tato, do olfato. Eu estimulo que ela toque, que ela sinta o cheiro. Mas se ela não quiser, não tem problema. Eu vou tentando em outro momento, mas eu trago a imagem para que ela participe, porque ela vai se sentir mais segura com essa imagem. Ah, nós vamos brincar no escorregador, por exemplo. Eu mostro a imagem do escorregador. Aonde nós vamos brincar? Nós vamos brincar aqui, ó. Vamos lá no escorregador e eu vou junto com ela. Às vezes esse visual, a imagem, o recurso visual, traz segurança para a criança. Lembra que nós comentamos lá da rotina? Dessa previsibilidade? Como é importante, quando eu vou para o espaço externo, é importante que eu também tenha essa imagem visual. Eu, sempre que saía para o espaço externo com as minhas crianças, eu tinha a rotina de bolso, além de ter a rotina com a turma. Porque a minha criança com deficiência, ela precisava a todo momento do recurso visual. Onde nós íamos, o momento que a gente ia lavar as mãos, o momento de saída, o momento da sopa, eu tirava do meu jaleco, porque nós sabemos que o jaleco do professor, ele é mágico. Né? Tem várias coisas no bolso do jaleco do professor. E eu tirava a rotina e eu sempre precisava sinalizar para minha criança o que nós íamos fazer naquele determinado momento. Agora nós vamos guardar? Eu precisava mostrar. Então tinha vários cartões no meu bolso, além da rotina visual na sala. Então ele precisava todo momento que eu mostrasse para ele, que eu antecipasse para ele. Às vezes você tem a sua criança também precisa. Às vezes ela saiu do ambiente, ela está bem na sala. Ela foi para o ambiente externo, ela ficou nervosa, ela se desorganizou. E às vezes essa previsibilidade ali pode ser a chave, pode ser essa questão que está ocasionando esse comportamento nela. Ela não sabe o que ela tem que fazer naquele ambiente aberto. As crianças saíram correndo, foram para outras propostas, tem outras crianças de outras turmas nesse ambiente e às vezes essa agitação do ambiente causou um incômodo nela. Mas se eu sinalizo, eu dou essa previsibilidade para ela do que vai acontecer, eu antecipo, eu trago segurança para minha criança. Então observe esses momentos de transição desse ambiente e principalmente no ambiente externo. Como que a sua criança fica nesse ambiente?
Será que ela precisa de um recurso visual? Como que ela fica? Ela explora esse ambiente? Ela vai para algum canto específico, ela fica sozinha ou ela fica bem pertinho de você, já demonstra uma insegurança nesse espaço? Observe as suas crianças nesse espaço externo. Essa dica do recurso visual, ela é bem importante, uma estratégia muito bacana e que vai trazer muita segurança para sua criança com deficiência. Então, fica aí como uma sugestão para você. E outros recursos também para exploração do ambiente externo são garrafinhas, que nós podemos fazer também colocando as plantinhas ali dentro, e a gente pode fazer um furinho para que ela sinta esse cheiro. Se ela não quer pegar na planta, não tem problema, você pode colocar uma imagem também nessas garrafinhas. Você pode colocar, como a gente mostrou o cartão no slide anterior, você pode colocar a imagem também nessa garrafinha, para que ela sinta o cheiro. Isso também acalma a criança. Então você pode colocar essa garrafinha ali para ela cheirar. Ali nós temos várias, você pode trabalhar com uma só. É uma planta específica que você vai sair ali com eles explorar, você pode levar com a garrafinha. E toda a turma pode participar. Então você também está mostrando, apresentando essa planta de uma forma diferente, porque a criança não quer encostar, ela tem questões sensoriais, ela não quer encostar e está tudo bem. Mas será que ela gostaria de cheirar? Ela permite sentir esse cheiro? Eu também vou observar essa apreensão palmar dela. Como que ela segura essa garrafinha? Como que ela pega? Ou ela não consegue pegar porque ela observou que a planta está ali dentro da garrafinha e ela não consegue nem pegar. E aí eu, enquanto professor, vou levar até ela para que ela cheire. Olha um momento importante de observação. E ali nós temos a areia. Às vezes nós vamos para o momento do parque de areia lá fora e a criança que tem questão sensorial, ela não consegue ficar nesse parque de areia. Tirar o sapato, encostar na areia, sentar na areia, ela não consegue. E aí, como que a gente vai fazer para que essa criança participe dessa proposta? Eu posso pegar um recipiente menor, colocar areia dentro e trabalhar de forma gradativa com ela. Nesse momento. Eu já tive uma criança em unidade que ela não conseguia participar desse momento do parque de areia. E eu gostaria muito que ela sentisse, que ela estivesse junto com as crianças. Então eu fiz um potinho de areia. E aí eu apresentava para ele. O foco era dinossauros. Então eu enterrava dinossauros na caixinha de areia. E aí eu pegava um pincelzinho de maquiagem mesmo, e para ele desenterrar, eu convidava ele para desenterrar os dinossauros, para ele ter esse contato gradativo devagar com a areia. E quando era o momento do parque de areia, eu levava essa caixinha junto, para que ele fosse aos pouquinhos ali junto comigo, trabalhando com areia, para que ele estivesse ali na mesma proposta que as crianças naquele momento, ali junto com as crianças participando. Então é uma estratégia de você trabalhar esse ambiente externo também com a sua criança que tem dificuldade, tem questão sensorial com areia, por exemplo. Então também é uma dica. E colocar, como eu coloquei dinossauros, você pode colocar qual é o hiperfoco da sua criança. Como aquela rotina vermelha da professora, o hiperfoco dele também era carrinho vermelho. Pode colocar o carrinho na areia, enterrar o carrinho, fazer com que a criança procure. Então também é uma estratégia, mas nós precisamos tentar. Essa estratégia não deu certo? Então eu vou pensar em outra e eu vou tentar várias e várias vezes, porque às vezes não é na primeira vez que você tenta e dá certo. Mas eu preciso tentar para incluir a minha criança na proposta, fazer com que ela participe dessa proposta, ela interaja, ela esteja junto com as outras crianças. Mas são sugestões, são estratégias. Você conhece a sua criança, observa aí os momentos em que ela está brincando, está aí no seu planejamento. Então pense em estratégias nesse ambiente externo. Se você está com dificuldade de incluir essa criança nas propostas, veja essas sugestões, talvez possa dar certo para você. Então a gente sempre está pensando em estratégias e tentar mais de uma vez, porque repetição. Lembra? É mais de uma vez, é articular na fala, estimulando a linguagem, estimulando a autonomia. Então, é acreditar que ela consegue e tentar mais de uma vez. E nessa fase também, de 1 a 3, ela inicia essa interação com outras crianças.
E para nossa criança com deficiência, esse contato com as outras crianças favorece muito o desenvolvimento social, emocional, comunicativo. Então ela está ali a observar essa criança, né, participando das brincadeiras, gente, ela aprende. Lembram os eixos norteadores novamente da educação infantil? Elas aprendem por meio das brincadeiras e das interações. Então a importância da interação, mesmo também pela questão da modelagem. Eu observo o meu amigo brincando. Eu fico observando como ele brinca de carrinho. Aí depois eu posso pegar o carrinho e tentar fazer igual como ele está fazendo. Eu estou trabalhando a interação e eu estou observando o comportamento do outro. Olha como é importante essa interação. Tanto o estímulo da linguagem, porque elas estão ali interagindo, elas estão conversando. O momento que elas estão no almoço, o momento da sopa, é um momento extremamente de linguagem. Elas estão conversando, muitas vezes, do arroz, do feijão, ou falando de assuntos aleatórios. E aí eu, enquanto professor, eu vou podar, eu falo, não, agora é o momento do almoço. Não, eu vou deixar que eles estimulem essa linguagem, que eles conversem, que eles interajam entre si. Não é gostoso no nosso momento de refeição, quando você vai a um restaurante, que você conversa com as pessoas? As crianças também, elas precisam dessa interação para desenvolver a linguagem, desenvolver autonomia, porque quando eu estou ali observando o meu coleguinha, como é que ele pega no pratinho? Ele pega o garfo, eu olho, eu vou tentar fazer, observe. Eles olham o coleguinha, até o incentivo da alimentação. Eu não como feijão, mas eu olhei o meu amiguinho comendo, aí eu me interessei, eu vou comer também. Eles aprendem uns com os outros. É um momento de interação de extrema importância e eles precisam desse momento para ampliar, é um momento de experiência também. A educação infantil, nós ampliamos, nós oportunizamos momentos de experiência. Então, eles aprendem por experiências e eles constroem vínculos afetivos com essas crianças. E isso traz o quê? Segurança para eles. Então, o momento de organizar a proposta, de pensar no ambiente, tudo está interligado. Interação, linguagem, autonomia. Então, eu estou trabalhando isso a todo momento com as minhas crianças. Mas eu preciso sempre oportunizar isso e respeitar. Quando eu levo lá no ambiente externo, como eu mostrei para vocês o cartão para que ele participe da proposta, e eu trabalho em pequenos grupos, eu posso ali trabalhar junto com a minha criança com deficiência e as outras crianças também. E mostrar que nós vamos procurar aquela planta ali. E aí ela está interagindo com as outras. Eu estou incluindo a minha criança nas propostas. Então, essa interação, olha o quanto é importante. Nada do que eu dei exemplos aqui só de forma separada, mas está tudo junto. A linguagem, a interação e a autonomia. A gente trabalha isso a todo momento e por meio das brincadeiras, que o nosso brincar é um brincar planejado, é um brincar pensado. E quando essa criança ela participa das interações com as outras crianças na primeira infância, ela fortalece o quê? A habilidade social. Ela se sente pertencente ao grupo. Isso é muito importante. Se sentir pertencente. Ela amplia essa possibilidade de várias aprendizagens, mas o principal é esse pertencimento. E é isso que é quando a gente acredita na nossa criança com deficiência e todas as nossas crianças, o direito de pertencer. Quando ele consegue e eu dou o reforço positivo, olha só, eu consegui, né? Quando eu participo dessa proposta junto com toda a turma, é pertencimento. Eu sei que eu pertenço àquela turma, que eu pertenço àquele lugar. Isso é inclusão. Quando essa criança está pertencente, ela se sente pertencente naquela proposta, naquele meio, naquela unidade. E é isso que nós fazemos enquanto professores, essas estratégias, essas adequações pedagógicas para que todos se sintam pertencentes, todos. Nenhuma criança de fora, todos se sintam pertencentes e para que todos aprendam. No meu tempo, não. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas que eu oportunize para todos esse momento de experiência, esse momento de
aprendizagem. E agora eu tenho algumas sugestões para você, que é um momento bem importante da nossa formação, que nós sempre trazemos sugestões. Então eu vou pedir agora para que você mire a câmera do seu celular, desse QR Code, e responda essas 3 perguntinhas para mim. A primeira: você utiliza recursos visuais com a criança com deficiência? Lembram que a gente veio trabalhando aqui essa questão da reflexão. Se você utiliza ou se você não utiliza. Então eu gostaria que você me contasse. E se você já utilizou esse recurso, eu gostaria que você comentasse como que ele ajudou no desenvolvimento da sua criança. Eu comentei aqui que eu precisava do recurso visual a todo momento pela questão da previsibilidade da minha criança nos espaços externos. Eu precisava. E isso desenvolveu muito as habilidades sociais, a segurança dele na unidade, nos momentos de trocar de ambiente. Né? Ele desenvolveu muito. Então eu gostaria que você compartilhasse, se você já usa, como foi o desenvolvimento, né? Qual foi a estratégia que você usou? E se você usa outras estratégias com a sua criança com deficiência para incluí-la? Qual a estratégia que você usa para linguagem, para autonomia, para essa questão da interação? Você usa algum outro recurso? Qual a estratégia que você usa? Você pode compartilhar aqui com a gente. Eu adoraria saber, ler qual é a sua estratégia e compartilhar aqui na formação, assim como eu compartilhei a rotina da professora que observou que o hiperfoco da criança era em cor vermelha e utilizou o fundo vermelho na rotina para ter a intenção da criança. Então eu gostaria muito de trazer, de mostrar as suas estratégias também. Então, mire a câmera do seu celular e responda essas perguntas, que também são bem importantes para a nossa reflexão enquanto professor, para a gente refletir lá no nosso planejamento, nas nossas ações ali no momento do cotidiano, nas ações de vida diária com as nossas crianças. Então, é bem importante que você responda e eu vou ficar muito feliz em ler todas as suas respostas e compartilhar também as outras experiências, né, as outras ações de vocês, tá bom? E também, novamente aqui, se você não viu o nosso primeiro encontro, nós compartilhamos o QR Code do nosso e-book do acolhimento, então estou colocando aí novamente para vocês, vou estar sempre trazendo, porque nesse e-book tem muitas estratégias de acolhimento das crianças com deficiência, um e-book novo que vai ajudar muito vocês nesse acolhimento. Em todos esses momentos que nós conversamos aqui desse cotidiano, nas ações de vida diária das nossas crianças, esse e-book ele vai ajudar muito a como acolher e incluir todas as crianças. Então fica como uma dica de leitura e de material para vocês. Não esqueçam, nós temos mais 2 encontros, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!